Radiação de nível 1. A Schlumberger começou a usar materiais radioativos em 1950. Desde 1950, a Schlumberger lidera o desenvolvimento de melhores procedimentos, normas e políticas para garantir a segurança daqueles que trabalham com material radioativo. Muitos dos padrões que desenvolvemos foram posteriormente incorporados ao governo e regulamentos. E hoje a Schlumberger é reconhecida como líder no campo de segurança contra a radiação. Alguém pode perguntar, por que usar materiais radioativos? O motivo é simples. O benefício de usar materiais radioativos frequentemente supera um risco e o risco pode ser gerenciado se os materiais forem manuseados corretamente. Os materiais radioativos são usados com segurança todos os dias por muitas indústrias de agricultura ou medicina. É importante reconhecer que podemos encontrar várias formas de radiação dentro e fora do trabalho. No entanto, todas as exposições à radiação devem ser levadas a sério e precauções devem ser seguidas. Esta apresentação de treinamento fornece uma visão geral do uso seguro de fontes radioativas dentro da Schlumberger. O treinamento tem como objetivo apresentar a você o padrão de segurança em radiação da Schlumberger. O objetivo da norma e deste treinamento é reduzir o risco a um nível leal aceitável ao trabalhar com fontes ocupacionais de radiação ionizantes e para garantir que as operações permaneçam compatíveis com todos os regulamentos necessários. A norma trata de uma variedade de assuntos relacionados ao uso, transporte e manuseio seguro de materiais radioativos. É política da Schlumberger manter todas as doses de radiação tão baixas quanto razoavelmente alcançáveis. É o princípio do chamado ALARA. Vejamos exemplos de radiação de fundo nas quais você pode ou já teve exposto. No nosso dia a dia, constantemente recebemos pequenas doses de radiação. Essa radiação vem do céu acima de nós, o chão sob nossos pés, o ar que respiramos, a água que bebemos, a comida que comemos e de nossos tratamentos médicos. Nosso planeta é constantemente bombardeado por radiação de fontes cósmicas, como o nosso próprio Sol. Esta radiação vem em vários tipos e níveis de energia, e a atmosfera de nosso planeta nos protege absorvendo a maior parte. O gás radônio é um dos principais contribuintes para a radiação de fundo. Sua concentração varia dependendo de onde você mora. O radon é um gás que penetra nos edifícios e é então inalado pelos ocupantes da construção. Além da radiação de fundo que ocorre naturalmente, a maioria de nós recebe doses de radiação de procedimentos médicos. As doses da radiação médica variam amplamente. Os raios-x são um dos mais tipos familiares de radiação médica. Vale ressaltar que a dose de todas as fontes de radiação não ocupacionais excede a média da dose recebida por um funcionário da Schlumberger, que trabalha com nossas fontes ocupacionais de radiação por muitas vezes. Cada pessoa receberá uma dose de aproximadamente 300 mRs por ano de radiação de fundo, enquanto um funcionário da Schlumberger que trabalha com radiação recebe menos de 100 mRs por ano, ou menos de um terço da dose de fundo típica. Mantendo o princípio ALARA, a Schlumberger estabelece dois importantes limites de dose. Para quem trabalha com fontes radioativas, o limite de dose ocupacional é de 2.000 mRs por ano. Esse limite é mais restritivo do que o estabelecido por qualquer governo. O limite de dose para o público, que inclui os funcionários da Schlumberger que não trabalham com materiais radioativos, são de 100 mRs por ano. Qualquer material físico que emita radiação ionizante é considerado um material radioativo. Materiais radioativos existem em todo o nosso ambiente natural. Isto não é novo ou algum desenvolvimento moderno. Os seres humanos foram expostos à radiação de materiais radioativos naturais desde que andaram pela primeira vez à Terra. É importante notar que muitas invenções modernas comuns, como micro-ondas e rádios, não emitem radiação ionizante. É possível e importante minimizar a quantidade de radiação que se recebe. Existem 3 princípios básicos para reduzir a exposição à radiação. Tempo. Quanto menos tempo você gasta perto de material radioativo, menor será a sua dose. Os funcionários da Schlumberger que trabalham com material radioativo são treinados para concluir os procedimentos de maneira eficiente, limitando assim o tempo em que são expostos à radiação. Distância. Afastar-se dos materiais radioativos reduzirá bastante a sua dose. Blindagem. Os materiais radioativos da Schlumberger são guardados em blindagens. Esses escudos são projetados para reduzir a exposição à radiação. A Schlumberger usa uma combinação de distância e blindagem em áreas de armazenamento de materiais radioativos para reduzir a dose a nossos funcionários e ao público em geral. O trabalho seguro com materiais radioativos usará uma combinação de um ou mais dos 3 princípios de tempo, distância e proteção, para reduzir a dose que você receberia para tão baixo quanto razoavelmente aceitável.
Na Schlumberger, é de responsabilidade do gestor de linha implementar o padrão e monitorar a sua eficácia. Sempre, a Schlumberger manterá licenças e autorizações apropriadas por regulamentos locais. É importante que cada um de nós receba treinamento de segurança contra a radiação, apropriado para nosso trabalho. O nível de treinamento que você receberá dependerá de certos fatores. O treinamento que você está recebendo agora irá fornecer conhecimento geral sobre materiais radioativos. Se o seu trabalho exige que você trabalhe com material radioativo ou outras fontes de radiação ionizante ocupacional, você precisa de treinamento mais específico sobre essas operações. A maioria dos materiais radioativos usados pela Schlumberger são classificados como fontes seladas. As fontes seladas fornecem segurança adicional aos nossos funcionários e é imperativo que periodicamente testes sejam feitos para garantir que as cápsulas com fontes não vazem materiais radioativos. A frequência do teste de vazamento variará de acordo com o tipo de fonte e outros fatores. Devido à importância dos testes de vazamento, a Schlumberger define nossos critérios de teste de vazamento para serem mais restritivos do que o exigido pelos padrões internacionais. Se uma fonte for confirmada acima deste nível, então a fonte será removida de serviço. Devido à sua natureza sensível, todos os materiais radioativos sob os cuidados da Schlumberger deverão estar assegurados para garantir que não ocorra remoção não autorizada. A segurança necessária variará dependendo do tipo de material radioativo armazenado, quanto é armazenado e em que forma o material está. Exemplos de medidas de segurança incluem bloqueios e câmeras de vídeo. A maioria das fontes radioativas deve ser contabilizada periodicamente. Esse período geralmente é feito a cada 3 meses com um registro anual adicional do número de série da fonte radioativa. A Schlumberger usa uma fotografia com data e hora para documentar isso, e a fotografia deve mostrar claramente o número de série. Além de testes de vazamento, o monitoramento de exposição à nossa conformidade com os limites de dose do governo são uma parte importante do nosso programa de segurança contra a radiação. Os níveis de radiação em nossos locais de operação são medidos pelo menos anualmente e continuamente para funcionários individuais, trabalhando com materiais radioativos. Essas medições podem ser feitas usando dispositivos de detecção de radiação calibrados ou através do uso de dosímetros de área e dosímetros pessoais. Os pessoais serão exigidos para indivíduos que tenham acesso ou exposição a materiais radioativos e que têm potencial para receber mais de 200 mRem por ano em exposição ocupacional. Os dosímetros são usados para garantir que as doses recebidas sejam mantidas o mais baixo possível. É importante que qualquer incidente ou emergência relacionado ao material radioativo da Schlumberger seja relatado à gerência imediatamente. Estes podem incluir uma fonte radioativa que está confirmada como vazando, uma fonte radioativa perdida ou roubada, uma embalagem de material radioativo danificada durante um acidente de veículo, uma pessoa que recebe uma dose de radiação ionizante que excede os limites de dose, ou uma fonte que ficou presa no poço e a operação de recuperação subsequente falhou ao recuperar a fonte. Como você pode ver, os materiais radioativos devem ser manuseados com cuidado especial durante toda a vida da fonte, e suas vidas podem durar muitas décadas. Como tal, é imperativo que a eliminação de materiais radioativos sejam feitas corretamente em conformidade com todas as normas locais e internacionais. A movimentação de materiais radioativos é fortemente regulamentada, tanto pelas regulamentações governamentais quanto pelas políticas da Schlumberger. Os regulamentos para o transporte e transporte de materiais radioativos são derivados dos regulamentos das Nações Unidas, ONU, e são impostas e aplicadas em todo o mundo. É da responsabilidade da gerência garantir que todos os regulamentos locais aplicáveis à radiação sejam seguidos para o embarque e transporte de materiais radioativos em países individuais. Apesar desses regulamentos serem bastante semelhantes na maioria das áreas, existem diferenças. Portanto, é importante que regulamentos locais sejam entendidos e seguidos. Para remessas entre países, é importante que todos os regulamentos internacionais também sejam seguidos. As locações da Schlumberger devem registrar o recebimento de transferência e empréstimos de fontes radioativas no Sistema de Inventário de Material Radioativo, RMIS, até o final do dia em que a fonte radioativa chega. O RMIS é uma ferramenta para ajudar as locações da Schlumberger a gerenciar materiais radioativos. Locações da Schlumberger nas duas extremidades da remessa, ou seja, o remetente e o local de recebimento, são responsáveis por monitorar o progresso de cada movimento para garantir que a fonte radioativa chegue ao seu destino. As operações da Schlumberger devem considerar qualquer fonte radioativa ausente que não chegue dentro de 72 horas da hora prevista de chegada.
A radiação desempenha um papel muito importante em nossas vidas, mas como muitas ferramentas úteis, deve ser tratada adequadamente e com precauções corretas para evitar consequências potencialmente graves. A Schlumberger possui políticas e procedimentos para o manuseio seguro dos materiais radioativos. Quando esses procedimentos são seguidos, você, seus colegas de trabalho e o ambiente em que vivemos e trabalhamos são protegidos. Testes e perguntas. Pergunta 1. O limite de dose Schlumberger para o público e os funcionários que não trabalham com materiais radioativos é de 100 mRs por ano. Verdadeiro. Pergunta 2. O limite de dose ocupacional Schlumberger para quem trabalha com fontes radioativas é de 2.000 mRs por ano. Verdadeiro. Pergunta 3. Quem é responsável por monitorar o movimento de uma fonte radioativa? O local que envia e o local que recebe. Pergunta 4. Conformidade com as normas de segurança de radiação é a responsabilidade de cada funcionário. Pergunta 5. Qual é o nome da ferramenta usada para gerenciar os materiais radioativos na Schlumberger? Sistema de Inventário de Material Radioativo, RMIS. Pergunta 6. Um dos objetivos do padrão de segurança em radiação da Schlumberger é garantir que as operações da Schlumberger permaneçam em conformidade com todas as normas de segurança radiológica necessárias. Verdadeiro. Pergunta 7. Como parte do programa de segurança de radiação, no mínimo, quantas vezes os níveis de radiação são medidos nos locais de operação, anualmente? Muitos dos padrões desenvolvidos pela Schlumberger para trabalhar com segurança com radiação ionizante foram incorporados em regulamentos governamentais. Pergunta 9. O objetivo do padrão de segurança da Schlumberger em radiação é para reduzir o risco a um nível aceitável quando se trabalha com fontes ocupacionais das radiações ionizantes. Verdadeiro. Pergunta 10. Visualmente deve ser feita a cada 3 meses e com uma fotografia datada, com tempo e carimbada anualmente. Com isso, você conclui o treinamento de conscientização em radiação de nível 1.